Para as 8, 14 graus com 8 décimos a temperatura. Walter Cariri, diretor comercial da empresa Sierra Brasil, empresa responsável por implantação de uma tecnologia na entrada do Hospital Bruno Born, que é revolucionária. Aqui na região ou no estado seria o primeiro sistema de estar já em funcionamento para a leitura tanto da temperatura, uma câmera térmica com reconhecimento facial e leitura da temperatura com alta margem de acerto, baixa margem de erro, o reconhecimento facial e a leitura térmica da pessoa, que normalmente indica qualquer propensão a uma situação febril ou gripal ou mesmo do coronavírus. O Hospital Bruno Born tem o sistema implantado e o seu Walter está aqui para esclarecer com mais detalhes como funciona o equipamento. Walter, bom dia. Muito bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né? A Sierra Brasil se sente prestigiada por estar aqui no programa. Aliás, tem sede em Lajeado. Sede em Lajeado. Uma solução lajeadense para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Como é que funciona o equipamento? Bom, na verdade é um equipamento térmico, é uma câmera térmica. A câmera térmica ela lê radiações e essa câmera ela tem uma inteligência embarcada capaz de detectar a temperatura dos rostos das pessoas. Então essa câmera que foi instalada no Bruno Born, ela tem capacidade de leitura de até 16 pessoas simultaneamente, onde cada uma dessas pessoas representa um alvo para a câmera e ela identifica esses 16 rostos e marca a temperatura individualmente de cada um desses 16 rostos. Né? Isso de forma automatizada, não precisa nenhum operador estar próximo, né? Eu crio o distanciamento social, eu passo a ter um controle de entradas completamente automatizado, né? Tendo uma precisão na leitura dessa temperatura e mais. Essa câmera ela possui reconhecimento facial. Então eu posso, se por exemplo uma pessoa foi identificada com quadro febril, se ela retornar nos dias seguintes, medicada com antitérmico, a temperatura corporal dela vai reduzir. Ela poderia ter um acesso. Só que com esse equipamento eu posso agregar o reconhecimento facial para registrar a face dessa pessoa numa blacklist, por exemplo. Então isso permite que, uma vez inserida como blacklist, se ela aparecer nos dias posteriores, ela novamente vai ser impedida de entrar, agora não mais pelo quadro da temperatura, mas pelo reconhecimento facial, porque ela foi inserida na blacklist. Então isso também serve para indústrias, controle de acesso, ex-funcionários que não podem mais retornar, a câmera também identifica. Então ela faz reconhecimento facial, ela faz reconhecimento de pessoas, ela faz reconhecimento de veículos, carros, motos, bicicletas. Então é uma tecnologia realmente muito à frente, né? É uma tecnologia hoje de primeiro mundo que a Sierra está implantando. A Sierra hoje atua em 70 países, né? É líder na América Latina, está começando as operações aqui no Brasil, partindo a sua sede aqui de Lajeado. Então a Sierra implanta essa tecnologia no mundo inteiro e hoje o Hospital Bruno Born tem a tecnologia que está espelhada nos principais países do primeiro mundo. Qual é a diferença deste equipamento para aquele dispositivo, por exemplo, na entrada de lojas, de shoppings, dos grandes shoppings, por exemplo, que faz uma leitura individual? Qual é a diferença que tem? Na verdade, ali é uma pistola, né, um termômetro, né, de mão, onde ele não exige o toque, ele emite um laser na testa ou na face da pessoa e registra uma temperatura aproximada. Ele não tem um grau de precisão muito grande. E isso a gente identifica pelas visitas que nós estamos fazendo, onde as aferições dessas pistolas manuais muitas vezes marcam 35 graus, 34,5, o que seria impossível por um corpo humano estar gerando essa temperatura. Então, seriam equipamentos que exigiriam uma calibração através de um laboratório, alguma coisa nesse sentido, não usar de forma espontânea como a gente observa, né? Ou seja, essa câmera e esse software, eles têm uma precisão ainda maior do que essas pistolas que são utilizadas. Muito maior. Essa câmera ela trabalha em conjunto com um calibrador, né, que tecnologicamente é chamada de black body, é um corpo preto. Então esse equipamento é instalado na contraposição da câmera, então ele se torna um alvo fixo, gerador de uma temperatura constante, hoje calibrado em 40 graus. Então ele torna-se uma referência de temperatura para a câmera constantemente, 24 horas por dia. Então qualquer alvo que apareça no raio de ação da câmera, ele compara esse gradiente de temperatura com o alvo fixo que ele tem e gera uma leitura de precisão muito maior do que a pistola manual.
Agora, Walter, bom dia. Bom dia, o Hospital Bruno Borba está sendo pioneiro usando essa tecnologia, referência inclusive em todo o estado. Referência em todo o estado. Nós temos o privilégio de dizer que a Sierra atuou em conjunto, né, com a direção do hospital para criar um pioneirismo também em todo o estado, e o Bruno Borba passa a ser referência, né, no controle ao coronavírus para todos os hospitais do estado, inclusive para Porto Alegre. E o importante é que as empresas, enfim, as organizações que demandem dessa tecnologia são empresas que precisam desse reconhecimento de forma rápida, porque são investimentos elevados e, inclusive, o equipamento é importado. O equipamento importado é um investimento significativo. Né? Quanto é que custa o equipamento? Olha, hoje supera os R$100 mil. Né? A gente, obviamente, depende do dólar, é um equipamento importado. Antes da pandemia, a gente tinha uma situação, hoje a gente tem outra, né, com relação ao dólar. Há toda uma expectativa de uma redução nisso, é o que a gente está observando gradativamente. Né? Então, acaba que a tecnologia vai se baratear com o tempo, mas hoje supera os R$100 mil. E é claro que, em razão da pandemia, essa questão da temperatura é muito importante nesse momento, mas ela tem a possibilidade de reconhecimento facial e que também é uma outra importante contribuição que esse equipamento pode dar. Eu diria que é a maior. Eu vou explicar o porquê de forma bem rápida, tá? Existem câmeras térmicas que fazem a detecção facial e a leitura da temperatura. Isso é uma coisa. Agora, eu tenho uma câmera térmica com reconhecimento facial. Qual é a diferença da detecção para o reconhecimento? A detecção, eu identifico onde é que está a tua face e registro a temperatura dela, mas eu não sei quem tu és. Na hora que eu tenho uma câmera com reconhecimento facial, eu consigo, se eu cadastrei a tua face no meu banco de imagens, eu consigo dizer que João é João. Então isso permite eu trabalhar com a blacklist, por conta daquele problema que eu falei. Às vezes eu posso ter uma pessoa que foi identificada com febre, foi impedida de entrar naquele momento e tenta retornar nos dias seguintes de forma oculta, através de um antitérmico. Ela vai permitir a entrada, a outra câmera apenas com detecção. Com reconhecimento facial é impossível, porque ela vai reconhecer a face da pessoa e vai impedir novamente. Mas, por exemplo, houve uma situação em estádio de futebol, uma pessoa que acabou causando uma arruaça, alguma coisa. Essa pessoa foi identificada e ela foi proibida de voltar ao estádio. Com câmeras dessas é possível, então, no momento da entrada do estádio, impedir que essa pessoa ingresse. De imediato gera um alarme. Imediatamente. A câmera ela gera um alarme para o operador, inclusive permite que ele não fique olhando para a tela 24 horas. Ele pode cuidar dos afazeres e tratar apenas o desvio, quando a câmera gerar o alarme do ponto fora da curva. Tá bem, obrigado, seu Walter. Muito obrigado. Walter Cariri, diretor comercial da empresa Sierra Brasil, empresa daqui, sede aqui, instalando no hospital, já está em funcionamento. Já está em pleno funcionamento. Pleno funcionamento é um sistema de câmara térmica com reconhecimento facial bem avançado, realmente bem avançado da tecnologia utilizada. Obrigado. Muito obrigado a todos. O Hospital Bruno Borba sendo pioneiro, até para agilizar. É uma tendência, especialmente em empresas como frigoríficos, por exemplo, porque o percentual de margem de erro no sistema convencional, como é que é chamada a pistola, é um percentual muito acentuado e às vezes não identifica o problema. Faltando 15 minutos para as 8, 14 graus, 8 décimos a temperatura.